Pessoal, hoje é feriado, 7 de setembro de 2020, no momento que eu gravo esse vídeo. Feriado. O que você está fazendo? O senhor e a senhora? Eu estou estudando, fazendo vídeos, conteúdos para ajudar as pessoas, porque eu gosto, eu tenho isso como paixão. Mais do que isso, uma missão de vida, né? Eu pastoreio há mais de 15 anos, eu tenho trabalhado como coach, treinador pessoal há cerca aí de um ano, vai completar. Então, eu estou fazendo hoje, em pleno feriado, aquilo que eu me propus a fazer, mas que exige da minha parte muito estudo, muito empenho. E eu estou dizendo isso aqui não é para aparecer, não é para dizer que eu sou melhor que alguém, pelo contrário, tem a ver com o tema de hoje. Você que quer crescer em qualquer área, com qualidade, com base, esse vídeo é para você. O título é Seja como uma árvore, você vai entender o porquê. Ser como uma árvore é importante para você crescer na vida pessoal e na vida profissional. Eu estou com minha Bíblia aqui, se você quiser dar uma parada no vídeo para pegar a sua Bíblia também, para conferir comigo, ou então depois do vídeo você confere o texto que eu vou me utilizar dele aqui para o vídeo de hoje. Salmo 92, versículo 12, diz assim: O justo, a justa, florescerá, ou vai dar frutos, né? Como a palmeira, crescerá. Nós vamos falar aqui no vídeo sobre crescimento pessoal e profissional também. Crescimento espiritual, como crescer na fé, desenvolver a fé. O justo ou a justa florescerá, dará fruto como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Preste atenção, o cedro no Líbano. Os que estão plantados ou plantadas na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Eu quero me ater aqui mais ao cedro no Líbano. Por que o salmista aqui comparou o justo, a justa, quem é de Deus, né, que são plantados na casa dele, nos ensinos dele, né, nos átrios ali do nosso Deus, né, aonde fica o povo dele, quando vai buscá-lo na casa dele, ele compara com o cedro no Líbano. Por quê? Eu quero te ensinar algo que tem me ajudado muito, que é quando você quer saber a resposta de algo, que você ainda não encontrou a resposta, faça perguntas. Pode parecer uma coisa que lógica, uma coisa que é claro que se deve fazer, mas nem todo mundo faz. Ou quando você não sabe o que fazer em qualquer área da vida, começa a se perguntar por quê, por quê, por quê. O seu cérebro vai trabalhar buscando as respostas e você vai sair do lugar e vai chegar onde quer. E quando eu me deparei com essa passagem alguns anos atrás, pela primeira vez me chamou muita atenção. Por que o salmista compara quem é de Deus, o justo, a justa, com o cedro no Líbano? Aí eu pesquisei na época, esses dias eu me lembrei de novo desse tema, porque eu ouvi algo a respeito desse assunto e quis dividir com vocês aqui algo que venha te ajudar a crescer como pai, mãe, marido, esposa, na sua vida pessoal e também na sua vida profissional e crescer na fé,
desenvolver a sua fé. Você sabe que em toda construção tem que ter uma boa base, um bom fundamento. Se algum construtor está vendo esse vídeo, sabe bem do que eu estou falando isso, né? O alicerce, né? Para que aquela obra, para aquela construção, ela ser bem sucedida e não cair, né? Ela não ruir, ela se sustentar. E quando eu vou nessa Bíblia, por exemplo, que eu estou me utilizando dela aqui, tem um comentário a esse respeito, né? Diz assim: os justos possuem suas raízes plantadas em terreno fértil e seguro. Terreno fértil e seguro. Primeiro, procure plantar suas sementes em terreno fértil, que vai te dar frutos, que vai prosperar. Isso com relação a amizades. Procure plantar sementes em amizades que têm os mesmos propósitos, objetivos que você, a mesma fé, a mesma índole, o mesmo caráter, para que essa amizade dê frutos, bons frutos, né? Seja fértil. E dessa amizade vocês vão abençoar outras pessoas, multiplicar os seus talentos para ajudar outras pessoas, transformar outras pessoas. E num terreno seguro, procure, principalmente em momentos de crise, de dificuldade, tudo que você fizer, busque a segurança. O que eu estou fazendo aqui é seguro? Se você tiver que arriscar, um risco controlado, procure entender aquilo que você vai fazer antes de fazer. O suficiente para fazer, para colocar em prática. Mas sempre procure fazer isso. Plantar o que você quer plantar no terreno fértil e seguro. E Deus quer que nos plantar, né, no terreno fértil e seguro. Por viverem constantemente na presença de Deus, suas forças são revigoradas e sua fé é fortalecida. Os justos permanecem fortes e inabaláveis. Por isso, prevalecem sobre qualquer problema. Os frutos da sua fé são apreciados até mesmo na velhice e servem de exemplo aos demais. É impossível não ver o grande contraste entre o insensato e o justo. Enquanto o primeiro é erva inútil, o segundo é tão valioso ou tão valiosa quanto a palmeira e o cedro. Aqui eu vou falar sobre o cedro do Líbano. Bem, a grosso modo, a maioria das árvores, o que ela tem de altura, preste atenção, ela tem de profundidade da sua raiz. Você sabia disso? E o que eu quero dizer com isso? Primeiro, que você deve ser como uma árvore. Antes de querer crescer, né, ter uma altura ou uma largura, alcançar pessoas com a sua mensagem, ou você crescer, desenvolver em qualquer área da vida, pessoal ou profissional, na vida espiritual, você precisa ter raízes profundas, criar uma base. Você tem procurado fazer isso? Os dias de hoje a gente tem vivido, né, num mundo que as pessoas, devido à internet, querem ficar famosas, querem ser populares, que é diferente de influenciar outras pessoas, né, com conteúdo de valor. E nessa ânsia de serem populares, famosos, o que muitos fazem? Se preocupam com a largura, em alcançar muita gente, em crescer, né, como se fosse a altura da árvore, mas não tem raízes. Sabe aquele pessoal que conquista fama do dia para a noite? Ou da noite para o dia e depois desaparece? É mais ou menos isso. Não tem conteúdo. Foram frutos ali da mídia e se tornaram ali famosos, populares, mas depois desaparece porque não tem raízes, não tem base, não tinha algo profundo para oferecer para as pessoas. Está compreendendo? E esse cedro do Líbano, se você fizer um estudo sobre ele na internet mesmo, aí dá uma gugada, você vai entender que ele por anos cresce muito primeiro para baixo, suas raízes, ou seja, ninguém vai ver, para depois ele crescer exponencialmente para cima, na sua altura, na sua largura. É uma das árvores mais resistentes que existe, o cedro do Líbano. Mas primeiro, os primeiros anos, ninguém vê o crescimento das suas raízes, essa árvore crescendo para baixo. Compreende o que eu estou falando?
E muitas vezes você está passando por um momento de aprendizado, de colocar suas raízes. E ninguém te vê. Você se sente até desprezado no seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua igreja, onde você frequenta, vai buscar Deus, né? Mas não se preocupa com isso não. Se você, enquanto muitos nesse feriado, por exemplo, muitos estão fazendo churrasco, muitos estão se divertindo, não tem nada de errado com isso, mas você está investindo em conhecimento, está lendo a Bíblia, está tendo seu momento com Deus. Quem sabe vai à igreja hoje, né? Se tem culto na sua igreja hoje, reunião, em plena segunda-feira, que eu gravo esse vídeo de feriado de 7 de setembro, você está investindo em conteúdo de valor, você está investindo em si mesmo, em criar raízes profundas, para ter base, para crescer pessoalmente e profissionalmente. Quem sabe hoje você está estudando, enquanto os muitos estão descansando. E ninguém vê. Você sabe que a maioria das pessoas só vê quando a pessoa alcança um sucesso, vamos dizer assim, no seu ministério, na sua vida pessoal, como marido, esposa, pai, mãe, ou na vida profissional, nos seus negócios, mas muitos não estavam vendo quando aquela pessoa estava colocando as suas raízes, né, nos primeiros anos de entrega, de sacrifício, que a pessoa fica praticamente invisível. Você sabe que Moisés ficou 40 anos no deserto, quando saiu fugido lá do Egito, quando matou o egípcio, né, que estava maltratando ali um hebreu, quando ele já sabia da sua origem, né, hebreia. E lá no deserto, cuidando das ovelhas do sogro de Jetro, naqueles 40 anos, ele ficou invisível. Para aquele povo que ele era um príncipe lá no passado, até que ele retornasse para libertar o povo dele lá no Egito. Mas ali ele estava criando raízes. Você sabe que o próprio Senhor Jesus, não se fala muito da infância dele, que ele era só o filho de José, de Maria. Fala muito ali a partir do momento que ele foi no templo, né, e pregou ali para os adultos com muita sabedoria, além da média, pela idade dele, mas antes disso não se fala. O próprio Senhor Jesus não ficou um período invisível, vamos dizer assim? O que não dizer sobre Davi, né, que era desprezado pelo próprio pai? Quantos anos cuidando das ovelhas do pai ali, mas Deus estava vendo. Ele estava criando raízes, defendendo ovelhas que nem dele eram do pai. De urso, de leão. E Deus viu nele um homem que poderia defender com aquela mesma força o seu povo. Mas ele ficou por muito tempo invisível para todos. Mas Deus estava observando. Quem sabe você no seu ambiente de trabalho parece que é invisível, mas tem alguém te olhando aí dentro para te promover, ou se ninguém está te dando valor, Deus está dando. E se você tiver intimidade com Ele, você vai crescer na sua carreira, nos seus negócios. Claro, com decisões que você vier a tomar ao longo do tempo e não se acomodar onde você está aí. Mas se você se dedica e está criando raízes aí no que você está fazendo. Bem, o que não dizer sobre José, né? Naquele período que também ficou invisível, vendido como escravo pelos irmãos, passou pelo que passou, pela prisão, por injustiças, mas se tornou governador do Egito. E o bem que ele fez para o povo hebreu depois disso. Mas ele primeiro teve que criar raízes. Ele teve que primeiro crescer onde ninguém via ele. Como escravo, na prisão, na injustiça. E quem sabe é o momento que você está passando. O momento de criar raízes que ninguém está vendo. Mas aí que começa o crescimento embaixo. Onde ninguém vê. Para depois você crescer em largura, em altura. Então aqui eu entendo no Salmo 92, no versículo 12 até o 15, quando o salmista nos compara os justos, os homens e mulheres de Deus com cedro no Líbano. É por isso, porque é uma das árvores que primeiro fica anos crescendo só no subterrâneo, para depois crescer na altura e na largura, e se torna uma das árvores mais fortes. Assim é o homem e a mulher de Deus, é o povo de Deus. A gente tem que criar raízes. Pense sobre isso. Antes de você querer, crescer,
em qualquer área. E na vida espiritual, crie raízes primeiro, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, eu te peço algumas coisas agora no final. Se inscreve no canal se não é inscrito ou inscrita ainda. Ativa o primeiro sininho dos 3 aí para todas as notificações para receber os avisos dos próximos vídeos. E compartilha com pessoas que você conhece e acha que essa palavra pode ajudar. No WhatsApp, Facebook, Instagram, em grupos que você participa, da família, da igreja, se você acredita que pode compartilhar esse vídeo nesses grupos, dá o seu like aqui se você gostou, né? E que você faça o seu comentário aqui abaixo sobre o que você achou sobre esse vídeo. Eu sei que ficou longo, mas eu queria entregar aqui o melhor sobre esse assunto para você. Afinal de contas, é sobre criar raízes. É sobre você crescer primeiro de uma maneira que ninguém está vendo, para depois você crescer de uma maneira exponencial que muitos venham ver e o seu crescimento venha abençoar outras pessoas também. Tá bom? Então me ajuda a engrossar essa corrente do bem com o compartilhamento desse vídeo. Tá certo? Forte abraço, até um próximo vídeo. E se você quer um livro bom para te ativar o melhor que está dentro de você, te ajudar no deserto pessoal que você está enfrentando, primeiro link aqui da descrição, se você ver pelo YouTube, é o livro Recomeço Vivendo pela Fé. Eu conto a minha história de recomeço nesse 1 ano que eu estou recomeçando meu ministério, a minha vida. Forte abraço, até o próximo vídeo.